E se Deus não te explicasse o motivo da dor, mas te mostrasse quem ele realmente é? E se ele não te desse todas as respostas detalhadas, mas ele te desse a sua presença, será que isso seria suficiente? Olá, eu sou Nayara. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional Coffee com Fé. Hoje nós estamos no último dia da nossa série refletindo e aprendendo sobre o livro de Jó. Eu quero te dizer que o livro de Jó, ele não foi escrito apenas para nos dar frases bonitas para a gente postar. Ele foi escrito para formar a nossa visão sobre Deus. Sabe por quê? Porque se a gente quer uma vida transformada, a gente precisa entender a palavra no contexto, no processo, na tensão, no silêncio. E hoje nós chegamos no momento mais esperado da história. Quando o silêncio termina. Quando o silêncio termina. Durante muitos capítulos, Deus ele permaneceu em silêncio. Em silêncio. Os amigos de Jó falaram, Jó chorou, sofreu muito, né? Eliú argumentou, mas Deus não interrompeu. Em nenhum momento Deus interrompeu. Até aqui a Bíblia diz lá no capítulo 38, no versículo 1, diz assim: depois disso, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó. O quê? Um redemoinho. Não é uma explicação didática. Não uma conversa tranquila, como a gente pensa. Um redemoinho. É isso mesmo que você está ouvindo. Exatamente. Deus, ele entra com majestade, com autoridade, com grandeza. Tudo aquilo que Jó estava pensando de Deus era verdade mesmo, né? Ele não vai responder também aqui para Jó o porquê que Jó passou por tudo isso. Ele vai começar a falar com Jó perguntando. Ele amplia a visão de Jó. Lá no versículo 2 do 38 diz assim: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Então aqui Deus ele vai conduzir Jó por uma jornada. Ele vai fazer Jó refletir. Ele fala da criação da terra, das bases do mundo, do mar que tem limites, da aurora que rompe a escuridão, das estrelas que brilham no lugar exato, sem cair. Ele fala de Behemoth, ele fala de Leviatã, né, que são símbolos de forças que o homem não controla. Mas a mensagem que Deus quer passar aqui não é uma mensagem de humilhação para querer, não. É uma revelação. Revelação. Deus ele tá confirmando, né? Deus ele tá dizendo assim, ó, você não vê tudo, Jó, mas eu vejo, eu sei. Assim ele diz para mim e para você também. Depois de ouvir Deus, Jó ele também não vai responder argumentando, não, Senhor... Não, sabe como é que ele responde? Ele responde a Deus com rendição. Lá no 42 e no verso 5 diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, né? Mas agora os meus olhos te veem. Ele diz para Deus, né? Isso muda tudo. Antes, Jó ele tinha conhecimento sobre Deus, mas agora ele tem experiência com Deus, experiência. Antes ele tinha a teologia, que é isso que a gente aprende, né? Quando a gente aprende a palavra de Deus. Agora, ele teve um encontro com Deus, verdadeiro e real, tá ouvindo? Ele não recebeu aqui explicação sobre o diálogo celestial entre Deus e Satanás. Ele não soube, de fato, realmente o motivo das suas perdas e de por que ele passou tudo isso. Mas ele viu Deus, né? Ele viu Deus. E quando a gente vê Deus, quando ele vê Deus, as perguntas, todas as perguntas, elas perdem a urgência, ele até esqueceu. É isso que acontece quando a gente nos rende ao Senhor e apenas contemplamos a sua grandeza. Não há espaço, gente, para questionamentos. Depois disso, Deus ele se volta aos amigos, lá no versículo 7, né, do 42. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Eliafaz, o seu amigo, né? A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus outros dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó ele falou com dor, com questionamento, mas com sinceridade, né? Jó ele argumentou sobre Deus, mas ele estava sendo sincero. E Deus ele honra o quê? A sinceridade. Os amigos não foram de repente tão sinceros, eles estavam apenas usando a teologia, né? Deus ele não espera discursos perfeitos da nossa parte, afinal ele nos conhece, ele sabe quem a gente é. O que ele quer? Se relacionar conosco. Ele espera verdade e sinceridade da nossa parte, não perfeição. Vem um detalhe aqui muito importante que não pode ser ignorado, que está lá no versículo 10. O Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos e deu-lhe em dobro tudo aquilo que ele possuía antes, né? Sim, isso mesmo que você ouviu quando ele estava lá orando pelos seus amigos, porque a restauração ela começa quando ele ora por quem o feriu, apesar de tudo, né? Isso é o quê? Maturidade espiritual. Jó, ele não se fecha, ele não guarda rancor, ele não fala para Deus, vai lá, Senhor, faz isso, faz aquilo. Não! Ele vai interceder pelos seus amigos e depois disso, Deus ele restitui seus bens em dobro. Ele tem novamente filhos e filhas. Ele vive muitos anos, né? Ele vai ainda ver muitas gerações, né? E a Bíblia diz lá no versículo 17, então morreu Jó velho e farto de dias.
Mas uma coisa que a gente tem que entender aqui, a maior restituição não foi a financeira e as outras coisas, como a gente às vezes insiste em pensar. Esse livro, ele nos ensina que a gente às vezes fica triste porque já perdeu tudo que tinha, mas no fim a gente acaba entendendo que a felicidade dele não estava apenas nas coisas e nem nas pessoas. Por mais difícil que foi ser perder tudo, né? Ele começou o livro lá íntegro, justo, né? Ele sacrificava pela sua família, aí ele passou pela perda, ele teve acusação, ele passou pelo silêncio de Deus, houve momento de dúvida no coração, na mente dele, mas terminou muito mais profundo do que começou. A gente já era um ser, né, profundo. Ele não saiu aqui do sofrimento dele com as respostas detalhadas, não. Mas ele saiu com uma visão muito maior do que aquela que ele tinha de Deus. E foi isso que sustentou o resto da vida dele. Nem sempre a gente tem todas as respostas para tudo, mas quando a gente aceita, né, a Jesus e a gente começa a caminhar com Deus, o nosso principal alvo é o quê? É o céu, é vida transformada. E por que a gente é aprisionado a todas essas coisas terrenas que a gente vive aqui? Eu falo a gente porque eu também. Esse livro nos ensina muito. Talvez você esteja aí no meio do livro da sua vida. Talvez você esteja no capítulo da perda. Ou no capítulo da acusação. Ou no capítulo do silêncio. Qual é o capítulo que você está? O livro de Jó nos ensina algo definitivo. Definitivo para nossas vidas. O final não é a dor. Não, é a revelação de quem Deus é para nós, de quem nós somos em Deus. Quando Deus ele amplia a nossa visão, a dor deixa de ser o centro de tudo. Ela existe sim, mas ela não governa mais a nossa vida, o nosso coração, o nosso destino. Porque quem governa o nosso coração é o amor, aliás, é o Senhor. É o verdadeiro amor pela sua presença que nos faz entender que nem sempre a gente vai entender, mas sim confiar o governo para Ele, o governo da nossa vida. É só assim que ela vai ser transformada. Eu quero te perguntar, você quer que Deus ele te explique tudo ou você está disposto a conhecê-lo mais profundamente? Porque às vezes a transformação não vem de quando Deus muda a nossa situação, ela vem de quando Deus muda a nossa visão referente às coisas. Exatamente. Às vezes Deus não vai mudar a nossa situação, Ele vai mudar a nossa visão referente àquilo. Eu sou prova viva disso, já vivi muito isso na minha vida. Muito mesmo. Quando eu queria que Deus mudasse a minha situação, Ele foi lá e mudou a minha visão referente. Vem cá que eu vou te fazer enxergar por outra perspectiva. Sabe por quê? Porque no final de tudo, o que mais vale a pena é a presença do Senhor. A palavra diz, né? De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que é mais precioso para mim e para você? O que é mais precioso para você? A sua alma? Que vai morar na eternidade? Ou são tudo aquilo que você vai conquistar aqui? E eu torno sempre a dizer, isso tudo é consequência. Eu tenho aqui um pequeno testemunho para contar no final de tudo isso. Quando eu decidi vir para fora do país, né? Para quem não me conhece, eu moro aqui na Escócia, no Reino Unido. Eu fiz um propósito com Deus e muitas coisas deram errado lá no começo, né? Eu perdi muitas coisas antes de vir para cá, para depois eu entender o que Deus queria fazer na minha vida. E eu sempre disse uma coisa pro Senhor, se for pra mim, porque a gente vem pra cá pra mudar a nossa situação financeira, nossa vida financeira, né? E eu sempre digo assim, Senhor, se for pro Senhor mudar a minha vida financeira, mas eu perder a sua presença, não permita. Não permita. Mas a gente fala todas essas coisas no calor da emoção, porque a gente tá ali envolvido com a presença de Deus, cultuando, blá blá blá, e a gente esquece de ver o que vem depois. A gente não tem essa experiência com Deus, que nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil, né? Depois de ter aprendido e lido todo o livro de Jó, isso ampliou ainda mais a minha visão sobre Deus, né? E mostrou que realmente eu vinha pedindo a Deus uma direção para saber se eu realmente estava no caminho certo e Deus tem direcionado. Isso é maravilhoso. E eu gostaria que todo mundo tivesse essa experiência com Deus. É por isso que eu tô aqui gravando esse devocional e entregando a minha vida. Eu ouvi muitas vezes, Nayara, você fala demais. Eu ouvi até de pessoas que eu amo mesmo, que eu quero um bem danado, sabe? Mas eu quero dizer pra você assim, se você não está disposto a entregar a sua vida, a ter um relacionamento com Ele, e eu não tô falando de religiosidade aqui, eu não tô falando de... Eu acredito que você não precisa ficar ali... Eu penso, essa é a minha forma de pensar, que de repente não adianta você dobrar o seu joelho ali e ficar 1 hora e não ter uma vida transformada orando, não adianta você ler a Bíblia toda e você não aplicar. Deus, Ele quer relacionamento, Ele quer que você tire um tempo do seu dia, e se de repente 12, 13 minutos, igual eu gravo devocional aqui, você não consegue botar um fone de ouvido e ouvir, ou aplicar o devocional no seu dia, ter esse momento com Deus, levantar 10 minutinhos mais cedo para orar, orar antes de dormir, tirar um tempo, uns minutos da sua vida para ler um versículo, refletir sobre ele. Eu não tô falando de parar a sua vida completa para ter esse relacionamento com Deus. É incluir a Deus, incluir a palavra de Deus no seu dia a dia, na sua vida. Incluir, fazer parte, que isso faça parte da sua vida. Se você não está disposto a isso... Me desculpa, o céu não é pra mim, pra mim não, né? O céu não é pra quem não está disposto a ter relacionamento com Deus. Eu ouvi uma frase uma vez, é isso, quem não gosta de se relacionar com Deus na terra vai fazer o que no céu? Tem todo um contexto depois que a gente aprende, blá blá blá, Deus ele tem salvação, ele tem tudo isso.
Mas você tem realmente prazer pelas coisas de Deus? É isso que faz nos refletir. E é isso que muda a nossa visão. É isso que amplia a nossa visão sobre o nosso relacionamento com Deus. E é isso que nos faz prosperar em todas as áreas da nossa vida. Não só na área financeira. Você quer ter dinheiro pra quê? Você quer ter uma vida, uma família abençoada pra quê? Você quer ter pra quê? Com que intuito? De pensar só em você mesmo? A gente veio nesse mundo pra servir com excelência, aprenda sobre isso, aprenda a se doar. Jó recebeu tudo de volta enquanto ele orava pelos seus amigos, que ele ainda chamava de amigos, mesmo depois de tê-lo feito sofrer ainda mais e não ter ido lá estendido a mão quando ele precisou de uma palavra. Mesmo os amigos tendo duvidado dele naquele momento tão difícil que nem ele estava entendendo. É difícil, mas não é impossível. Deixa Deus entrar no seu coração, deixa se relacione com ele, vamos orar? Assim a gente encerra essa jornada. Se você me ouviu até aqui, e se de alguma forma Deus transformou a sua vida através do entendimento desse livro, vai lá ler, leia a sua Bíblia, um pouquinho por dia, um passo de cada vez, uma decisão por dia. Deus ele vai transformando o nosso coração, a nossa mente, as coisas vão fluindo e tudo vai sendo lindo e maravilhoso. Lindo e maravilhoso, a gente vai vencendo, né? Um degrau de cada vez. Né? Vamos orar, ore comigo aí onde você está e vamos continuar fazendo nosso devocional. Compartilhe com alguém essa mensagem, se Deus falou com você, né? Compartilhe com alguém que esteja disposto a servir e a amar. Nós não estamos aqui para apontar ninguém. Não entenda essa reflexão como um questionamento, como um dedo apontado, mas como alguém que ama a palavra, que ama Deus e que ama ver pessoas transformadas. Transformadas. Deus quer transformar a sua vida, mas Ele quer começar a transformar o seu coração primeiro, para você receber e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para mim e para você. Vamos orar? Vamos orar que eu já falei demais aqui, vamos lá. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz e nos ensina sempre. Obrigada, Senhor, acima de tudo, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, e por tudo aquilo que o Senhor tem para nós e por tudo aquilo que o Senhor é para nós, Pai. Deus, a minha oração hoje é que o Senhor alcance cada um que está ouvindo esse devocional, que o Senhor possa entrar com transformação, com libertação, com cura, com restauramento, né? Restaura a visão, Senhor, amplia a nossa visão com o nosso relacionamento contigo, Pai. E que ninguém saia daqui, Senhor, sem uma pitadinha de transformação e desejo de te conhecer, Senhor, através da Tua palavra e do puro e verdadeiro relacionamento contigo. Que nós sejamos crentes avivados em Ti, Senhor, na Tua palavra e transformados com o coração disposto, alinhado contigo. Em nome do Senhor Jesus, nós te entregamos a nossa vida e o nosso coração para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém e amém. Deus te abençoe. Até o próximo devocional.